Olá a todos, senhores, nós vamos ter continuidade das nossas aulas de história e o tema abordado hoje será o renascimento cultural e o renascimento urbano que acontecem na Europa do século XIV, XV e XVI. O renascimento cultural é um movimento tanto literário quanto científico quanto artístico que vai se desenvolver principalmente dentro da Itália. Esse movimento é um movimento realizado por pensadores, por intelectuais, por estudiosos autônomos, aonde nós encontramos alguns em destaque. Antes de chegarmos nesse ponto, vamos abordar qual é o principal ponto de partida do Renascimento. O principal ponto de partida do Renascimento é a crise do feudalismo. O Renascimento ele se dá na crise do feudalismo, a crise de todo aquele sistema, de todo aquele pensamento teocrático, de todo aquele pensamento teocêntrico, onde tinha o principal ponto de mudança, o principal ponto de partida, o pensamento da igreja, o pensamento eclesiástico, o pensamento teocêntrico. Agora que acabou a Idade Média, o pensamento começa a ser transformado e mudado. E o principal ponto de partida é a Itália. Então nós assistiremos, dentro desse contexto, mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais, nos campos da arte, nos campos da ciência e nos campos da arquitetura. Vamos para o início então da nossa aula, que vai tratar sobre o Renascimento. Renascimento é um nome que foi dado por filósofos iluministas. Esses filósofos iluministas vão falar que a Idade Média era a Idade das Trevas, e depois da Idade das Trevas veio um renascimento, veio um florescer do pensamento, que é o pensamento iluminado, a retomada do pensamento greco-romano. Então, quem vai dar esse termo renascimento são os pensadores iluministas. Não é que o renascimento, os renascentistas se denominavam renascentistas, não é isso, tá? Esse é um termo que foi dado, então a historiografia ela aborda assim, quem deu esse termo foram os pensadores iluministas. Então o primeiro ponto é a crise do feudalismo. Em plena crise do feudalismo, a Igreja Católica começa a perder a rédea de algumas coisas aí. Nós também temos ali, devido às cruzadas, a retomada do comércio pelo Mediterrâneo. E as cidades italianas têm um grande afluxo de comércio com as especiarias orientais. Então nós temos um grande fluxo de comércio, um grande fluxo econômico dentro das cidades, das províncias italianas. A crise do feudalismo, o Renascimento tem o ponto de partida na Itália, e isso tem que ficar muito claro para nós, é a apropriação de conceitos racionais humanistas. Então nós estamos vendo aqui o quê? Que o Renascimento tem esse termo, por quê? Porque o Renascimento ele vai resgatar valores greco-romanos. O Renascimento ele vai resgatar valores do classicismo. Classicismo é o momento clássico da história. Cultura grega e cultura romana, ou greco-romana. Tá ok? Então o Renascimento vai resgatar os valores teocráticos, os valores medievais, eles passam a ser deixados de lado. É importante gravar uma coisa aqui: o Renascimento ele não é uma prática ateísta. O Renascimento, tanto o naturalismo, o antropocentrismo, o racionalismo, o hedonismo, o empirismo, todas essas maneiras de pensar do Renascimento, eles não levam o homem a se descolar da igreja. A igreja ela continua atuante, os pensadores, os filósofos, os cientistas, eles ainda têm a sua fé, mas eles são antropocêntricos, com o homem no centro de tudo. Então nós não podemos afirmar o ateísmo dentro do Renascimento. Essa é uma afirmativa completamente errada para os vestibulares. Tá ok? Então, o resgate dos valores greco-romanos, isso é importante para nós, tá? A vontade do homem passar a ser a propriedade das escolhas. O homem ele passa a ter prioridade nas suas escolhas. O teocentrismo, o que ditava o pensamento medieval? A igreja. Quem denominava e quem determinava qual era a atitude correta a ser tomada? A igreja, através das escrituras ou através dos pergaminhos antigos, tá? A igreja ela continua
Só não é o eixo das decisões humanas, das ações humanas. Do Renascimento. Acompanhe comigo, por favor. Do Renascimento é o antropocentrismo. A palavra antropo quer dizer que o homem está no centro de tudo. O homem está no centro das decisões. O homem, ele não depende mais do seu destino. O homem não depende mais das escrituras sagradas. O homem não depende mais do ensinamento da Igreja Católica. O homem, ele pode fazer as suas escolhas. O homem, ele é produtor do seu próprio conhecimento. Ele faz as coisas, ele faz o destino. Então a primeira coisa que nós vemos é o homem como centro das suas escolhas. Antropo, o homem no centro, não é mais o teocentrismo, é o antropocentrismo que começa a convergir, que começa a tomar linha de frente dentro do Renascimento italiano. O segundo ponto para nós estarmos avançando é o racionalismo. O que é o racionalismo? Racionalismo é o uso da razão humana para se chegar ao conhecimento das coisas. Também temos outro tópico, o empirismo, o desenvolvimento do conhecimento através de experiências científicas. Temos aí o destaque para Leonardo da Vinci, que é um grande cientista, pintor, escultor, mas também temos o destaque para Copérnico, temos o destaque para Galileu Galilei e vários outros cientistas da época. O empirismo é o conhecimento através das experiências. Então nós já vimos o antropocentrismo, o homem no centro das coisas, o racionalismo, explicar as coisas através da razão humana, obter conhecimento através de experiências. Também nós temos o hedonismo, a busca por prazeres terrestres, a busca por prazeres imediatos. O teocentrismo da Igreja Católica foi deixado de lado e agora a busca por esses prazeres, a busca por satisfazer o corpo no momento, ele é muito importante. A busca por satisfazer naturalismo, a tentativa de explicar a natureza, não da maneira bíblica, não da maneira teocêntrica, não segundo a igreja ensinava, mas segundo conhecimento, segundo experiências, segundo estudos científicos. Também nós vemos outro tópico, e o tópico que nós vimos é o individualismo. Senhores, o individualismo é um ponto importante para nós, porque os cientistas, os artistas, os literários que se desenvolvem nessa época, eles não se desenvolvem em nenhuma universidade. Eu e você, ou você que está aí agora me assistindo, que quer ir para uma faculdade, preste atenção numa coisa. Leonardo da Vinci, Copérnico, Galileu Galilei, eles não estudaram em faculdade nenhuma. Eles eram autodidatas. Eles eram pessoas autônomas. O individualismo, eles tinham o conhecimento autônomo através do estudo próprio. Então é importante para nós, nesse momento de quarentena, que nós venhamos a focar bem nisso, porque o conhecimento ele é possível. O conhecimento, segundo o racionalismo, ele está dentro de nós, basta se desenvolver. Basta se aguçar. O individualismo é a busca por reconhecimento. Tudo que vai ser criado, tudo que vai ser feito, a Capela Sistina, nós temos aí 4 pilares, né? Dentro desse contexto, nós temos Leonardo, Michelangelo, Donatello e Rafael. São os 4 artistas máximos do Renascimento cultural. Tá certinho? Vamos agora para o próximo humanismo. O humanismo é um tópico importante para nós, porque ele vai ser abordado terminando esse módulo, que ele vai tratar muito da capacidade humana, do reconhecimento, da análise do homem sobre a sua sociedade. O humanismo vai ser muito praticado por alguns pensadores, por alguns intelectuais, tanto religiosos como Martinho Lutero, Erasmo de Roterdã, até mesmo Thomas Morris, na Inglaterra. Vamos avançar aqui para os momentos, para o movimento das artes que acontece dentro do Renascimento cultural. O movimento das artes ele passa por 3 momentos, tá? 300, 400 e 500. É nesse momento que nós vemos o desenvolvimento das artes. A Igreja Católica ela começa a criar, a partir do século XII, mosteiros, ela começa a criar, universidades com a intenção de desenvolver o conhecimento a partir do pressuposto católico, do ponto de vista da igreja. Mas esses intelectuais, esses artistas, arquitetos, escultores, pensadores, humanistas, eles não foram crias da igreja. Eles foram autodidatas, autônomos. A igreja ela tenta
patrocinar. Aí nós temos também, dentro desse contexto, um grupo chamado de mecena, o mecenato. Os mecenas são burgueses, são mercadores, e a igreja protege esse grupo de artistas. O mecenato tem a intenção de patrocinar e promover esses artistas de olho no individualismo. Então nós temos o individualismo, ele perde o senso do coletivo que tinha a Idade Média. A Idade Média nós temos o clero, nobreza e servo. Aqui acabou o clero, nobreza e servo. Aqui nós temos o individualismo. Eu vou ser o melhor. Eu vou ser o melhor, eu vou ser mais reconhecido. Eu vou fazer o melhor para ter maior reconhecimento. Então é isso que se tem no individualismo. O mecenato é um grupo de pessoas que patrocinam esses artistas. Claro, com intenção política. Claro, eles não, os mercadores, senhores, eles não são burgueses, eles não são nobres, não têm o sangue azul. Mas eles são burgueses, eles têm dinheiro. Então eles buscam reconhecimento político através das suas pinturas, através de patrocinar esses intelectuais. A igreja, ela patrocina os intelectuais, ela patrocina. Nós temos aí grandes pinturas de Tintoretto, a pintura da Capela Sistina. Nós temos aí grandes esculturas religiosas feitas por esses artistas. Os artistas renascentistas, eles fazem o que se pagasse. Se um burguês pagasse para eles pintar, eles pintavam. Se a igreja pagasse para eles pintar, eles pintavam. Cuidado, para o vestibular. O pensamento ateísta não é exercido nesse momento. Agora que vai se desenvolver o pensamento ateísta. Tome muito cuidado nisso para os vestibulares. Tá certo? A igreja, ela banca, tenta manipular, mas ela não consegue, ela apenas consegue patrocinar aí esses artistas. Terminando com vocês, nós vamos aqui para o último ponto, que é a difusão do Renascimento. Temos aqui o desenvolvimento e o expansionismo, a difusão do Renascimento. Qual é a principal causa da difusão do Renascimento? Senhores, o Renascimento ele vai ser difundido porque a Itália ela começa a passar por conflitos internos. Isso também graças a algumas influências de reis franceses. Mas a Itália, ela passa por conflitos internos e os artistas, soldados, intelectuais, eles têm que fugir da Itália e acabam levando esse conhecimento, essa linha de pensamento para outros países. Bom, o primeiro país a ser abordado por nós serão os Países Baixos de Roterdã. Erasmo de Roterdã é um humanista cristão que vai ser muito conhecido nesse momento. Nas artes plásticas nós temos aí a apreciação do luxo da vida dos burgueses, tudo isso nos Países Baixos. Na Inglaterra nós teremos o humanismo de Thomas Morus e nós teremos na parte literária o maravilhoso William Shakespeare e seus grandes escritos, para que todos possam ter que saborear a grandeza desse grande escritor, esse maravilhoso escritor que não pisou na Itália, mas escreveu Romeu e Julieta. Acompanhem comigo agora para estarmos terminando. A Espanha vai ter Miguel de Cervantes, vai escrever Dom Quixote. Nós teremos Portugal com Camões, Gil Vicente, e nós teremos também aqui na França, nós teremos Montaigne, um filósofo humanista que vai criticar muito o sistema e a sociedade francesa. Para fecharmos a nossa aula, nós teremos o desenvolvimento do empirismo científico, o conhecimento vindo através das experiências. Ele se dá de forma gradual em cada país. Na Itália, especificamente, pela queda do comércio, as navegações marítimas por Portugal, por Espanha, acabam fazendo com que a Itália passe por um declínio econômico. Esse declínio econômico vai fazer com que a Itália recaia e assim perda aos seus mecenas que patrocinam seus artistas. Bom, na Alemanha nós teremos o advento da Reforma Protestante, que vai acontecer em 1517. A Reforma Protestante ela vai contra muitas coisas do Renascimento. Uma delas é o individualismo, o hedonismo, e isso é assunto para outra aula. Espero que você tenha gostado, que possa te ajudar. Muito obrigado e até a próxima. Fique com Deus.